Telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o BH Esportes. Início de uma semana movimentada para o futebol mineiro. A gente vai falar em Sul-Americana, vamos falar em Campeonato Brasileiro, vamos falar deste fantástico mundo da bola. O que rolou também, a gente vai bater um papo aqui, a prosa vai ser legal. Não tenha nenhuma dúvida, a vitória do Cruzeiro diante do Botafogo, o empate do Atlético diante do São Paulo e a derrota do América diante do Vasco. Muita coisa para a gente comentar no seu programa, aquele que você vê todos os dias. Isto basta para nós. E ver mais, muito mais. Obrigado pela companhia de sempre, que para nós é sempre também uma grande alegria. Olha, jogador de futebol precisa ter um pouco mais de inteligência. Às vezes falta inteligência ao jogador. Falta inteligência. Ele pode falar o que quiser, sentir o que ele quiser, fazer média com quem ele quiser, encher a bola de quem quiser, criticar, elogiar, mas tem que saber o momento, como, onde está falando. Eu estou falando do caso do Edilson do Cruzeiro, que a gente vai ter oportunidade de falar também, porque é um assunto do momento. O Edilson do Cruzeiro, em Porto Alegre, deu uma entrevista, participou de um programa de rádio que chama Bola nas Costas, do programa. Quem levou uma bola nas costas foi o Edilson nesse programa, porque deu uma declaração totalmente infeliz, totalmente desnecessária. Ele poderia ter enchido a bola do Grêmio, como ele encheu, e ele foi jogador do Grêmio, encheu a bola do Grêmio, tinha que fazer isso mesmo. Estava falando para a torcida do Grêmio, lá em Porto Alegre, mas não precisava completar a entrevista dizendo que está doido para voltar, não vê a hora de voltar, vai voltar, lá é a casa dele. Nessa entrevista ele colocou como favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro Grêmio e Palmeiras, depois falou, não, coloca o Cruzeiro também, aí ele lembrou, mas ele colocou porque eu ouvi o programa inteirinho. Quando eu ouvi a declaração dele e o pedido de desculpa dele nas redes antissociais, porque no rádio ele pediu desculpa de uma maneira, nas redes antissociais de outra. Ele disse que eles colocaram uma parte do programa, mas não colocaram a outra. Também o senhor Edilson se equivocou. Eu não vou falar que ele mentiu, fica feio e tal, ele se equivocou. Porque eu ouvi o programa inteirinho, a abertura até o encerramento, a despedida e fechar. Ouvi inteirinho. A declaração foi só aquela que está aí nas redes antissociais. Ele dizendo exatamente isso, que não vê a hora de voltar para o Grêmio. Ele tem pouco mais de 3 meses de Cruzeiro. Não vê a hora de voltar para o Grêmio, que lá é a casa dele. Aliás, ele só falou a entrevista inteira de Grêmio. Bom, até aí tudo bem, só falou de Grêmio. Mas falta um pouquinho mais de inteligência. Mas aí é um problema do Edilson e do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro está chateada, ele já pediu desculpa na rádio aí, mas é um problema do Edilson com o Cruzeiro. Tem uma outra declaração que eu gostaria de conversar com os meus companheiros aqui. Eu só não pedi ao Lima, porque não dava tempo. Senão eu pedi ao Lima para voltar na entrevista coletiva, para que o Mano desse uma esclarecida. O Mano,
naquele entreveiro do Mano com o Alberto, treinador do Botafogo. Alberto de quê mesmo? Valentim. Valentim, naquele bate-boca, um fala de um lado, outro fala do outro. Depois entrou o Robertinho, treinador de goleiros do Cruzeiro, e na saída, eles quase se pegaram. Não se pegaram porque a turma do Deixa Disso entrou e as grades dificultaram as ações. Depois o Mano, na entrevista coletiva, ele foi perguntado, ele disse uma coisa que eu gostaria de ver a explicação. Por que foi? Ele falou que vocês que gostam, vocês que elogiam essa nova geração de treinadores aparecendo, eu quero que essa geração não seja igual à nossa. Uma coisa assim, mais ou menos. Assim, não faço a menor questão, não quero, mais ou menos isso. Seja igual à minha, à nossa. Então eu gostaria que o Mano entrasse um pouquinho mais em detalhe nisso aí. Porque eu tenho o meu ponto de vista com relação a isso que o Mano falou. Para a nova geração. Eu tenho muita coisa a acrescentar no que ele falou. Eu tenho. Então eu gostaria que o Lima, que é o repórter da Minas, explorasse isso um pouco, mas não deu tempo. Não deu tempo, porque eu ia entrar no circuito para perguntar, Mano, fala um pouquinho, explica melhor isso, mas não deu tempo. Não sei se na próxima vai poder. E deixar um recado aqui para o América. Um recado, porque eu acho que o América agora entendeu tudo aquilo que a gente fala para o bem do América. Entendeu. O América tem que disputar o Campeonato Brasileiro exatamente com aqueles que vão disputar com o América. Seria um campeonato à parte? Não, mas é disputar exatamente com aqueles que vão disputar com a América. Ou seja, as vagas que estão abertas para aqueles que vão disputar uma zona de conforto entre 10º lugar e até 15º, 14º, 17º. Aí, nessa zona de conforto. Daí, para melhor, é lucro. O América tem que entender isso. O América tem que jogar aqui e atropelar os adversários que estão disputando com ele, e ele está fazendo isso, tem que fazer isso. Jogar aqui contra os grandes também para vencer, porque perder aqui jogando contra os grandes é normal, mas ele não pode jogar contra um time de Série A, que já foi campeão de Série A, que tem tradição de Série A, não vive um bom momento, como se fosse a mesma coisa. Como se fosse a mesma... mas o Vasco vai disputar as mesmas vagas do América? Não. Eu vou falar para vocês. Não vai. Todo o bagaço que está, com todos os problemas, o Vasco não vai disputar as mesmas vagas do América. O América acreditou nisso e teve a resposta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tchau.
Você tem um comércio, quiosque ou food truck e está cansado de perder tempo procurando sistemas que se integrem para facilitar a gestão do seu estabelecimento? A Plus Automação Comercial tem a solução que você precisa, fornecendo a solução completa integrando sistema, hardware, suprimentos e serviços de TI em um só lugar. Você ganha tempo, produtividade e combate os desperdícios na sua empresa. Entre agora em contato e venha para um novo mundo com a Plus Automação. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Maurílio Costa, Flávio Carvalho, Beto Bom de Bola e Eduardo Panzi. A gente vai destrinchar tudo isso que eu dei um pitaco ali a respeito do fantástico mundo da bola. Eu peço ao nosso decano para iniciar a prosa, para começar essa prosa. E eu sugiro que esse início, Dr. Maurílio Costa, seja... Quem jogou primeiro, que eu não lembro mais, foi o América ou foi o Atlético? Os dois, mesmo horário. Então, vamos falar uma pincelada muito rápida no América, para a gente ficar mais tempo com o Atlético Cruzeiro, a gente precisa mais tempo para o Atlético Cruzeiro. Você começa, Maurílio, nesses 4-1, a Júnior tem as imagens do Marcelo aí, e a gente vai mostrar também para o telespectador. Começo e... Você introduziu bem aí, tinha americana aí que você estava falando em Sul-Americana, em Libertadores, mas a verdade é que a América tem que subir de degrau a degrau. E nesse jogo particularmente, ele até teve chance de ganhar o jogo, porque o Vasco estava doido dentro de campo. Aí aquilo veio tudo ao inverso, o Vasco aproveitou-se do América para reabilitar, e o América não aproveitou da crise do Vasco, que ainda perdura. Agora, o jogo em si, o América virou com 1-0, mesmo jogando mal, mas o Vasco tropeçando. E eu senti o América, olha aí, o técnico do América tem muito crédito, mas mal escalou o time. A vitória vinha parcialmente, ele tinha que cuidar daquilo ali. Só que o Vasco botou, no segundo tempo inteiro, 2 pontas bem abertos, 2 exímios dribladores, sem marcação. Os laterais do América marcavam a 5 metros de distância. E quando porventura havia o combate mano a mano, o cara do Vasco saía e não tinha cobertura, e não tinha cobertura também no meio de campo. Quer dizer, é para esquecer, embora isso também, apesar do placar de 4-1, seja cachapante, né? É um placar que tem que haver um trabalho psicológico para reabilitar a turma. Porque perder do Vasco podia perder condignamente, mas na circunstância que foi, o pessoal ficou chateado, e a torcida principalmente. Agora, acontece que o América tem um Palmeiras aqui na semana que vem. Não, agora, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Bom, hoje é segunda, né? Pois é. Feriado. Palmeiras foi com um time alternativo lá no Peru e passeou. O elenco do Palmeiras depois pegou o Atlético Paranaense, que está tido e havido como uma equipe aí surpreendente, foi lá e sapecou 3 neles, né? Mas agora, Maurílio, eu acho que o Afonso foi em cima da coisa. O América, ele tem que ganhar dos times que estão aí do nível naquela hora. E tentar fazer tudo para ganhar das equipes que são consideradas equipes de Série A. Aqui dentro, porque o América não pode sair aí achando que é muito diferente. A questão é que o Vasco estava em crise, o América virou ganhando de 1-0, apesar de jogar mal, e teve até chance de matar o jogo com esse menino que veio do meio do campo aí, que tem sido melhor aí. Ele saiu do meio de campo, uma bola lançada no contra-ataque, com 5 metros de distância do Paulão. Paulão aqui, que jogou no Cruzeiro aqui, que foi considerado o melhor em campo pelos lançamentos que ele fez.
Realmente mata na canela. Você deve ter visto o jogo do Cruzeiro contra o Vasco. O Cruzeiro deu 4 chutes a gol e marcou 4 gols em cima do Vasco. O Cruzeiro foi jogar contra o Vasco no Rio, sabe? E não encarou o Vasco. O Cruzeiro teve a humildade de esperar o Vasco para poder fazer o marcador. O América foi para o Rio de Janeiro achando o seguinte: o Vasco está em crise, o Vasco tomou de 4 do Cruzeiro, nós já ganhamos uma posição de partida, vamos partir para cima, e o América não pode fazer isso. O América não tem time para fazer isso. Talvez não seja isso. O América fez 1-0 e deu a bola para o Vasco. E não tem a jogada de contra-ataque, a jogada ensaiada que o Cruzeiro tem, os valores que o Cruzeiro tem. Agora, você vê ali, olha esse gol aí, Maurício. Os 2 zagueiros do América olhando o jogador do Vasco da livre. Olha só os pontos onde é que estão. O cara passou a bola de cabeça. Exato. E fez o cruzamento de cabeça, quer dizer, a marcação estava longe e a cobertura não era nenhuma. O miolo de zaga que tem sido ponto alto aí não tinha cobertura, não tinha o primeiro combate no meio campo, e os laterais, que até são bons para apoiar, mas não marcaram ninguém. Os 2 pontas do Vasco deitaram e rolaram. E aí, quando veio o terceiro, você vê o empate, eu estava especificamente olhando esse jogo, segundo vem aí, depois do segundo vem o terceiro, e estava torcendo para não vir um quarto e ver esse mesmo, entendeu? E ver esse mesmo. Eu não assisti o jogo, eu estava assistindo o jogo do Atlético São Paulo, então eu não vi nem 1 minuto do jogo do América, mas pela entrevista do Anderson Moreira, o preocupante é a crítica que ele faz ao time, né? Postura, entrega no jogo. Vocês estão falando aí que o América não foi bem, que o América errou muito, e vem o treinador depois do jogo e cobra a postura dos jogadores. E ele falou mal o time também, né, Eduardo? Cobra entrega, não sei. Ele colocou o Wesley, por exemplo, ali, no lugar do Donizete, que estava... E o América tinha jogadores que vinham jogando aquela posição, sabe? Que inclusive, um deles, o Zé Ricardo, né? Aliás, Zé Ricardo. Tinha o Cris e o Zé Ricardo. Ali que joga no meio, sabe? Que são jogadores que vinham jogando. Ele colocou o Wesley que não marca ninguém. O Zé Ricardo estava jogando, não. Não. A substituição é que ele botou. O Wesley é um jogador que está sem jogo, sem jogo nenhum. Ritmo, e faltou realmente combate no meio do campo ali. Mas olha, é um azar que aconteceu, uma incompetência que foi denotada no início do campeonato. O que você disse aí é que é verdade. O América tem que disputar com o time do naipe dele. E outra coisa, tem que pular degrau a degrau. Não vai sonhar com utopia não, porque não acontece. E mais, tem que se lavar qualquer problema lá internamente. E sair para reabilitação, ou tentar reabilitar. É uma semana complicada, Maurício. Ele tem o Palmeiras, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Depois sai. O Palmeiras vem com o time completo. E depois o América sai. Depois ele sai para pegar o Ceará em Fortaleza. Certo? Que é um time que ele está brigando. O time que ele vai brigar com o Ceará. Empatou com o Corinthians ontem, o Ceará. Lá no Itaquerão. O América não é a semana difícil. O América tem até o final do ano uma vida complicada. Está jogando Série A do campeonato. É verdade. Então, agora, pro América talvez. Não é essa semana, é até o final do ano. Talvez pro América. Aliás, a turma que o América está brigando vai estar no mesmo nível. A turma que está brigando Copa do Brasil por enquanto, certo? Alguns brigando por Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ao contrário, por exemplo, dos grandes que tem Libertadores, ou Sul-Americana, né? Ou o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Aí você tem 4 competições para Atlético, Cruzeiro, para os grandes clubes, que aí o desgaste é maior. Né, que exige um plantel mais qualificado. Apesar de estar cedo, Flávio, eu já comecei a ver, vai ter um distanciamento esse ano de grupos, né, de times. O Santos, por exemplo, o Santos perdeu 5 do Grêmio. Mas é um time que recupera. E está contratando 2 grandes jogadores. Então, Maurílio, eu acredito que, por exemplo, nós já começamos a ver quem vai chegar, não como campeão ou rebaixado, mas vai ter uma separação grande esse ano, vai. Eu acho que como campeão até o campeonato vai ter, nós vamos ter 2 campeonatos brasileiros. O antes da Copa do Mundo e o depois da Copa do Mundo. Sabe? Não acredito que o Flamengo, sabe, vai continuar com esse ritmo todo aí, porque o Flamengo tem Libertadores, ele vai ter que fazer opção. Os grandes clubes vão ter que fazer opção. Mas nós vamos ter 3 campeonatos brasileiros. Exato. Porque a maioria diz que, entre aspas, primeiro e segundo turno, que não existe, mas que na virada o campeonato é outro. Pois é. Aí, Afonso, você vai ter que fazer, você tem, na virada, para os grandes, você tem a Libertadores, você tem o Brasileiro e você tem a Copa do Brasil. Se você optar pelos 3,
e entrar com um time completo em todos os 3 jogos, você vai perder jogador até o final do campeonato e o risco é muito grande. Mas esse é o cálculo que todo técnico está fazendo. Agora, o Renato Gaúcho parece que foi muito feliz da última vez pela escolha dele. Ele optou por botava time diferente no outro e acabou ganhando uma Libertadores das Américas. Mas, realmente, os 3 campeonatos é muito difícil. Para fechar, tem que ter um elenco muito grande e muito bom. Fechando a América, alguma coisa da América? Não, América... Beto bom de bola. Não, a América tem que prestar atenção. Não é nenhuma terra arrasada, mas a América tem que entender que a disputa é com equipes que vão ficar naquela zona de conforto. Na hora que pegar na hora que pegar time considerado tradicionalmente de Série A e chamado de grande, que eu coloco entre aqueles 12 que eu já falei aqui, vai com calma. Afonso, só para... Pode encerrar a América? Encerrei, mais alguma coisa da América? Eu queria dar uma... Doutor Maurílio, mais alguma coisa da América? Não, subir de degrau em degrau. O objetivo é ficar. Depois, se tiver alguma coisa, é lucro. Antes de você falar de futebol, deixa eu só dar um recado aqui importante. Dá um recado. Só parabenizar o time de vôlei do Cruzeiro, mais uma vez ontem, com 15 mil pessoas no Mineirinho, mais um recorde. O time do Cruzeiro de vôlei venceu o time do César São Paulo. Joguinho difícil, hein? Jogo difícil, 3-2. Né, o Cruzeiro, mais uma vez, ex-campeão brasileiro. Ele está perdendo o jogador de novo? Ele vai perder o levantador, o Uriarte. Só o Uriarte. Só o Uriarte e o Leal. São 2 jogadores. Agora renovar com mais 2. Mas já tá conversado, não vai ter problema. E vai trazer, a informação que eu tive hoje, que vai trazer um jogador do mesmo nível do Leal, que eu acho difícil. Porque o Leal hoje é um dos melhores do mundo. O Cruzeiro tem um levantador hoje, que é o reserva, que é o Cachopa, que foi jogador da seleção brasileira, sub-20, da seleção sub-23, sem dúvida alguma um baita do jogador, mas não é ainda aquele jogador experiente como o William, como o Uriarte. Então o Cruzeiro vai precisar talvez trazer um levantador e trazer um jogador para substituir o Leal. O Evandro vai renovar, já conversou, o Serginho vai renovar, o Simão tem contrato até o ano que vem. Né? Também o Isaac tem contrato até o ano que vem. Então, a base, o Cruzeiro perde 2 jogadores. Tem que recompor o grupo, porque vai disputar o Mundial esse ano novamente, né? Porque ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro e, contudo, quer de novo fazer um grande time para buscar aí mais um título brasileiro. Aproveitando a vaza, é o seguinte... As homenagens também ao time do Uberlândia, né? Feminino. Mas a gente já fez. Já fizemos aqui. Quer dizer, Minas Gerais, que sempre foi ponderante. A gente já fez. Melhorou mais o time para a próxima temporada. A gente já fez. Só para não deixar passar batido, que é o Sada Cruzeiro. Né? Se não fosse o grupo Sada, não existiria esse time, esses títulos. Então, sempre que for falar do time do Cruzeiro de vôlei, tem que falar Sada Cruzeiro. Muita gente não fala porque é empresa, mas se não é empresa... Nada disso aconteceria. Quem está renovando o contrato, quem é contratando é a SADA, é o grupo SADA, e o Cruzeiro empresta a grandeza dele para esse time. Então tem que sempre lembrar, quando fala do Uberlândia, o Praia Clube de Uberlândia, o SADA Cruzeiro, o SESI, porque se não fossem essas empresas, o vôlei do Brasil seria um fracasso, a Liga de Vôlei do Brasil. O Cruzeiro só tem o SADA como patrocinador e o Mater Dei, né? Mas o Praia não, o Praia tem 50 patrocinadores. Só uma coisa, o que o Eduardo falou está certo, o que o Fábio falou está certo. E nós já falamos a cota, agora acabou. Sabe por quê? Porque na hora de transmitir, vem cá, eles não pensam nisso não. Então para mim vai ser Cruzeiro. Eternamente Cruzeiro. Eternamente, que já foi falado da parte dos outros aqui. Vai ser Cruzeiro. Porque não, quando a gente, empresa também, precisa para divulgar e vai lá, tem que ser só para ali ou só para aqui, então não me custa nada. Tem que lembrar o clube também, que na hora de investir, de patrocinar, não é só para lá ou só para cá, não. Exatamente. Né? Porque o clube também é só para lá ou só para cá. Não, mas o clube aí não tem esse poder que você acabou de falar. Tem. No vôlei. Claro que tem. Não tem esse poder no vôlei. Mas de negociar com a empresa tal de comunicação e largar as outras, tem. Isso tem. Então fica dado o recado. Mas aí é o presidente do clube que chega no ouvido do diretor da sala e fala assim, olha, se você puder, se tiver um jeitinho, você vai lá e ajuda isso aqui. Então vamos deixar para lá, o vôlei do Cruzeiro é campeão. Ex-campeão. Ex-campeão, o vôlei do Cruzeiro.
Bom, agora eu quero falar para você em nome de E-Live, que te coloca em contato com o mundo inteiro. A E-Live colocou a decisão do Campeonato Mineiro Série B, Guarani e Tupinambás, ao vivo, e teve uma repercussão muito grande, porque teve muita gente querendo ver esse jogo no estado de Minas Gerais, quem gosta de futebol, fora do Brasil. Teve muita gente do Centro-Oeste Mineiro vendo a transmissão, que foi da TV Cand 10, e a E-Live fez. A E-Live pode fazer isso com o seu evento, a hora que você quiser. Você que é empresário, você quer fazer uma transmissão para o mundo inteiro ou para determinado local, você vai fazer com a E-Live. Quer deixar guardado eternamente, é com a E-Live. Empresarial, cultural, social, esportivo. Esportivo, inclusive, a E-Live está com o BH Esportes. Não abre mão. E também agora com a Rádio Minas. Está com a BH News. E-Live. E-Live é muito fácil você entrar em contato. É só você ir para as redes e colocar lá, ó, transmissõeselive@gmail.com, transmissõeselive@gmail.com, e o telefone eu vou passar para você da E-Live. Cadê o telefone da E-Live? Ah, tá aqui. Flávio, obrigado. 99357-6880. 99357-6880. O nosso Vander, que vira o botão para lá e para cá, que é o nosso diretor de imagens, e faz porque gosta e com eficácia. Hoje o botão da live agarrou ele. Agarrou. Então, minha gente, vamos começar numa prosa aqui. E lembrando que o Guarani foi campeão. O Guarani campeão da Série B. O Guarani foi campeão da Série B. E o Tupinambás vice. E os dois subiram. Juiz de Fora agora passa a ter 2 clubes. O Tupinambás é um time de empresários. Exato. Empresário. E é mais antigo do que o Tupi. O presidente do Tupinambás, o Eduardo, você conhece ele, vocês conhecem. É amigo do meu filho mais novo, o Beto, inclusive, é meu amigo. O pai dele é nosso amigão. Ele é filho do Flávio Dalva Simão, é o Alberto Simão. Que é empresário por natureza. Flávio Dalva Simão, inclusive, foi diretor do Atlético, foi vice-presidente do Atlético. Flávio Dalva Simão. O Flávio Dalva Simão, ué. Então, o presidente do Tupinambás é o filho dele, Alberto Dalva Simão. É um time de empresários e pode dar certo. Pode dar certo. Não, e tem uma baita cidade, Juiz de Fora tem um baita estádio. Com 2 equipes agora. Pena que o Tupi está muito mal nesse início de campeonato aí. E tá só, até agora não. Vai ter que dar uma arrancada, como boa também. Deixa eu puxar o galo para a prosa. Vamos lá, Eduardo, puxa o galo para a prosa aí. O Atlético que fez 2-1 no São Paulo. O erro, eu não prestei atenção e não vi o replay. Não vi replay nenhum. E eu não vi o vídeo do jogo todo depois. Eu vi, foi em tempo real. O erro do primeiro gol no meio de campo foi do Ricardo Oliveira ou do Roger Guedes? Ricardo Oliveira. Foi do Ricardo Oliveira. Foi. E o erro do segundo gol, infelizmente, foi do Patrick. O Atlético deu 2 osciladas e pagou muito caro por elas. Eu acho que o Ricardo Oliveira errou lá no meio de campo, depois a bola lançada na área, acho que o Leonardo Silva rebateu errado. O zagueiro não pode rebater bola no adversário dentro da área, tira para escanteio, mas enfim. O São Paulo, no momento que o Atlético era melhor, até bem melhor no jogo, o São Paulo fez 1-0. O Atlético virou o jogo de forma merecida, as alterações do Thiago Largue. A pessoa gosta de malhar o Thiago Largue, quando ele acerta, ninguém fala das alterações dele. Né? Só justificando, o Otero, porque eu fiquei surpreso quando ele jogou o Otero, mas o Otero entrou em campo, ele tinha tido febre antes, estava em estado de febre. Ele entrou sem a sua melhor condição. Pois é, e ele entrou, teve febre. Eu tive febre esse final de semana, não consegui levantar da cama. Imagina um jogador de futebol com febre entrando em campo. Então, realmente, o Otero não estava bem, não fez um bom primeiro tempo e justifica esse problema febril dele. O lado direito do Atlético não fez um bom jogo, o Otero, Patrick, o banco errou muito no primeiro tempo, depois fez um bom segundo tempo. O Atlético virou o jogo de forma merecida e acabou perdendo 2 pontos em erros individuais. O Atlético deixou escapar um empate em São Januário por conta de erro individual, aquele calcanhar do Roger Guedes. O Atlético deixou de escapar uma vitória no Morumbi por conta de erros individuais. É preciso ter mais concentração, os jogadores precisam estar mais ligados no jogo, errar menos. Patrick, com a bola dominada, não precisava ter tentado sair driblando. Ele tenta sair driblando, perde a bola.
no afoito ali de voltar para tentar recuperar, ele acaba dando condição pro Diego Souza fazer o gol. Então errou 2 vezes o Patrick no lance. E por erros individuais, o Atlético deixou escapar 2 pontinhos preciosos lá em São Paulo, mas foi mais um bom jogo do Galo. O Galo jogou bem contra o São Paulo, empatou, jogou bem contra o Chapecoense, empatou. É preciso transformar o bom desempenho agora em resultado, como ele fez contra o Corinthians, como ele fez contra o Vitória, por exemplo. Mas eu acho que a coisa está andando. O Atlético está no caminho, o Thiago Largue encontrou a formação ideal, esquema tático ideais, ele chegou até a mudar o esquema no próprio jogo contra o São Paulo, depois da entrada do Casares. Só que futebol ele é resolvido em detalhes, né? E o Atlético pecou. Okay, mas eu ia fazer uma parte na sua fala. O Atlético vem subindo de produção. O treinador, eu vou chamar de treinador, porque está todo mundo falando que é interino, não acaba esse interino. O treinador, o técnico é o Thiago. Eu acho que o time está subindo de produção. Agora, uma fala de ex-jogador de futebol e de jogador de futebol. Todo mundo erra, não tem jeito. Não tem jeito. Se não errar, na origem, né? Errou. Aí surgiu do erro, Agora, o lance, os 2 lances, eu vi os 2 lances. Eles poderiam ter sido cortados na sequência do jogo. Ninguém segurou. Se tiver um erro, não tem gol. Mas ele errou. Eu estou falando que o Patrick saiu com a bola, errou, mas a bola ainda passou no pé de 3 ou 4 jogadores antes de fazer o gol. Por isso que eu chamei a atenção para a concentração, né? Não, eu estou falando assim, tem que estar concentrado. Eu falo assim, tem que estar concentrado. Então, o erro existe. Mas o que me chamou a atenção foi que o Atlético está subindo de produção. E já tem, por exemplo, esse menino Guedes. Esse menino está jogando bem. Roger Guedes. Mais um bom jogador. Jogar bem, mais um bom jogador. Ele está jogando. Mas tem uma coisa que é preciso que o jogador entenda. Eu vou falar especialmente, eu não vou falar do Elias. Eu não entendo a entrada do Elias em todo jogo. Não entendo. Eu, particularmente, não entendo. Mas não vou falar sobre isso. Todo jogador erra. Mas tem jogador que tem que ter consciência que não pode fazer o que ele quer, que ele vai tentar, principalmente dentro da área. Que ele é limitado. E ele tem as suas limitações e ele tem que respeitar as limitações dele. O Patrick não respeitou as limitações dele. Não respeitou. Se eu soubesse mensurar as limitações dele, eu não cometeria o erro. A verdade é essa. Ele às vezes quer fazer alguma coisa de empolgação. E não pode. É um cidadão, um atleta, que os técnicos gostam dele. Porque ele tem algo mais para produzir. Então, a hora que ele excede. Mas ele excede demais, quando ele está no ataque, por exemplo, tem sido um inferno aí para essas defesas. Mas eu acho que o Patrick tem errado muito pouco defensivamente. Muito pouco. Mas, por exemplo, quando ele erra, foi um jogador que não servia mais para mas eu acho que ele tem que reconhecer a limitação dele. Ele tem que ser um jogador que tem que jogar aquela bola, sabe, dentro daquilo que ele sabe jogar. A partir do momento que ele começa a inventar, ele complica o time do Atlético. E não é só ele também, não. Tem outros jogadores do Atlético ali também, que a gente analisando no conjunto, sabe, que o próprio Leonardo Silva já não é mais o Leonardo Silva de 10 anos atrás. Então é um jogador hoje que tem que reconhecer a limitação dele. Não, Flávio, eu concordo, mas eu estou falando assim, não é por causa de uma jogada, ele jogou bem 10 partidas. Ele fez uma jogada. Ninguém vai sacrificar. Não, ele fez uma jogada. Que ele errou alguma coisa, errou, vamos embora, gente, vamos agora. Aí você tem razão, o cara errar em todos os jogos, o cara que não joga... Aí tem que sair do time. Agora. Mas o Patrick é um jogador militar. Não é um lateral à altura do Atlético. Não sabe que geral. O Eduardo falou que o Thiago Largue parece que achou o time dele. Eu já falei isso aqui, acho que ele achou. Acho que ele achou o time dele. Acho que ele coloca sempre, e ele é um cara coerente em escalar o time, ele é coerente. O trabalho dele é bom, a gente está vendo. Nas mexidas, não concordo sempre quando ele mexe. Pergunta para vocês, para a gente mudar o assunto do Atlético aqui. O empate acabou sendo bom para o Atlético em São Paulo? Foi, claro. Eu acho que pela circunstância, não. Pela circunstância, o Atlético mereceu ter vencido o jogo. Ele trazer ponto do São Paulo contra o São Paulo, não dá para desmerecer. Ali, vitória do São Paulo, vitória do Atlético, qualquer resultado é normal
dentro daquilo que Atlético e São Paulo joga. Sempre quando o time, Atlético, Cruzeiro, joga melhor que o adversário e não vence, você pode lamentar. O Atlético foi melhor. Se o Cruzeiro venceu o Botafogo por 1-0. Se porventura sai um 0-0, o Dedé não faz aquele gol, seria ruim. E seria injusto. Ele foi melhor. Isso como foi injusto o empate foi do Atlético. Muito bom, foi para o São Paulo. Né, isso, o resultado foi bom para o São Paulo. Porque o Atlético cedeu o empate nessa circunstância. E agora, um resultado de cara, assim, sem nenhum preâmbulo, um resultado de 2-2 com o São Paulo. São Paulo não pode ser. Eu acho que quem jogou na luta esportiva colocou. Está dentro do empate aí daquele jogo. Colocou. Pelo que o Atlético vem jogando, pelo que o São Paulo vem jogando. Né? Agora, o Atlético tem uma semana complicada, porque tem amanhã o São Lourenço, aí a gente tem os melhores momentos, né? Aí você vai ver aí que, ó você ver, ó. O Leonardo Silva não conseguiu alcançar. Já é uma falha do lado direito, que eu chamei a atenção no primeiro tempo. Exato. Aí o Atlético fala uma defesa do Sidão no lance do Roger Guedes. Defesa do Sidão. Na verdade, ele saiu com o braço aberto, a bola bateu no braço dele, né? Agora, já pode passar para o jogo de amanhã do Atlético? Desse aí a gente já comentou. Não, porque a gente está vendo os melhores momentos, mas eu sinceramente... Vai ter um assunto especial nesse jogo. Qual que é o assunto especial? De amanhã. Tá. Porque eu sinceramente não entendo o Atlético poupar o time inteiro. Né? Esse é o assunto principal que eu vou chamar a atenção já. Mas vamos terminar aí. Aí o gol do Everton. O Atlético empatou esse jogo. Você vê que os dois zagueiros do Atlético falharam nesse lance, olha aí pra você ver. Eles disputou a bola com o Leonardo Silva. O Leonardo Silva que é bom de cabeça. Mas isso que o Flávio falou aqui, já puxando o que o Eduardo está falando. Senão a gente vai falar tudo de novo que a gente já falou. Já puxando o que você falou, o que o Flávio falou aqui, e que você fala sempre, Eduardo, e que eu respeito o que vem lá dos clubes para nós, a imprensa e para o torcedor, o fisicultor, o preparador físico, o médico, o enfermeiro, o diretor, o presidente, a comissão técnica, o técnico, todo mundo sabe, o jogador não vai aguentar, o calendário é muito extenso, é pesado, o jogador não vai aguentar, mas, gente, pelo amor de Deus, o Eduardo levantou aí e vai pegar a bola também. Pelo amor de Deus, eu quero uma explicação plausível para me convencer o que deu na cabeça da diretoria do Atlético, porque isso não eu posso garantir, não é uma decisão isolada do Thiago Largue. Não é. Nem do departamento médico, nem do departamento de fisiologia do Atlético. Não é. Ela passa pelo Lázaro, ela passa pelo Galo com 2 L's, ela passa pelo presidente, ela passa por todo mundo. Colocar numa competição internacional que dá uma grana boa e que é o caminho mais curto e para mim, às vezes, acho até mais fácil, é mais fácil o Atlético conseguir a Libertadores pela Sul-Americana do que pela Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É mais fácil. O que passou na cabeça desse pessoal para o Thiago Largue poupar jogador? Poupar com todos esses problemas? O jogador não vai aguentar, o jogador vai ser... Poupa em outro jogo. O que não dá para entender, o Atlético, os últimos jogos do Atlético, foi domingo Corinthians, quarta Chapecoense, sábado São Paulo, vai ser terça São Lourenço e domingo Atlético Paranaense. São muitos jogos, né? Então, eu entendo você não usar todos os jogadores em todos esses jogos no mesmo time. Não dá para usar. Time nenhum no Brasil vai usar os mesmos 11 jogadores 90 minutos nesses jogos. Ok, até aí eu entendo. Mas o que eu não consigo entender é a escolha. E aí eu concordo com você em algumas coisas. Mas o time já está escalado? Não, a relação saiu. Os relacionados saíram. Nem o pessoal do São Lourenço está acreditando nisso. Não, os relacionados já saíram. Só tem Leonardo Silva, Blanco e Otero. O resto é só jogador reserva. Os outros estão fora. E o São Lourenço vem completo. O São Lourenço vem completo. Ele jogou lá completo. O que eu não concordo é como que é encarado no futebol brasileiro essa questão de rodar elenco. Aqui no futebol brasileiro, eles, na hora de rodar elenco, ou é todo reserva ou é todo titular. Não é assim que funciona. Poderia ter rodado elenco lá em São Paulo, sábado, por exemplo. Você segura o Luan ou um Blanco nesse jogo.
Você segura o Otero que estava com fé. Para que jogou o Otero? Para que jogou? Por que o Casares não jogou? Aí jogou o Otero no primeiro tempo. Beleza, jogou. O Ricardo Oliveira jogar, ok. Fábio Santos e Patrick, beleza. Agora vem o jogo terça-feira. O Atlético está dando demonstração que não está nem aí para a Sul-Americana. Claro. Abandonou a Sul-Americana. Claro. Eu não acho que seja mais fácil chegar a Libertadores pela Sul-Americana, não. Eu acho que o caminho mais fácil para a Libertadores hoje é o Campeonato Brasileiro. Porque você em sexto lugar do Brasileiro, você chega no Libertadores. Até oitavo você pode chegar. Até em nono, né? Em nono. A Chape foi para a Libertadores em nono. Mas é preciso que abram vagas. É preciso que abram vagas. Mas agora, para a Sul-Americana, você tem que ganhar a Sul-Americana. E ganhar título é difícil. E a Sul-Americana é muito difícil de vencer. Mas ok. Agora, daí o time todo reserva. Tem um negócio que eu não estou entendendo. O Casares cansou já? Ele não tá jogando. O Casares, eu olhei aqui, ele jogou 30 minutos contra a Chapecoense. E jogou o segundo tempo contra o São Paulo. E ele está sendo poupado para terça? Será que o Casares já está com risco de lesão de novo? Ele acabou de voltar. Ele ficou 2 jogos no banco, não jogou 90 minutos ainda nos outros 2. Só vai jogar domingo depois. E depois só joga domingo e o Casares já está sendo poupado? Por que o Casares está sendo poupado? Aí põe o Leonardo Silva para jogar. Ok. Ele não está bem fisicamente. Tudo bem. Aí o Leonardo Silva com 38 anos pode jogar, o Casares não pode. É uma coerência. São questionamentos que eu faço. Segurar o Fábio Santos. O Fábio Santos está jogando todas. Ok. Segurar o Fábio Santos. Você pegar o Luan, o Blanco e o Adilson, eu acho muito os 3 de uma vez. Tanto que o Blanco está relacionado. Talvez o Blanco possa até entrar em campo. Luan e Adilson, ok, eu até entendo. Mas o time todo? É um torneio que dá dinheiro. É um torneio que eu concordo com o Afonso. Eu acho mais fácil. Eu acho. A Sul-Americana. Você acha mais fácil ser campeão da Sul-Americana do que ser sexto lugar no Brasileiro? Eu acho também. Então vocês estão chamando a Sul-Americana de teta. Pela condição do time, estão aí, Eduardo. Só que o Atlético tem a Sul-Americana é difícil demais, gente. A Sul-Americana o Atlético tem a chance. O problema é esse. Não pode prezar a chance. Escuta, eu estou falando isso. Chegou até lá, vamos ganhar. Em termos de conquista, tudo bem. Agora dizer que é mais fácil ser campeão da Libertadores. Financeiramente, a Sul-Americana até 2 anos atrás, ninguém ligava para ela. Mas financeiramente, a Sul-Americana. E essa Copa do Brasil também. E o Atlético, uma coisa também, Beto, é o seguinte. Vamos lá. Amanhã é jogo mata-mata. O São Lourenço vem completo, o Atlético vem com um time misto. Depois o Atlético tem outro mata-mata, que é a Copa do Brasil, que não conseguiu vencer a Chape aqui, certo? A Chape vai jogar em casa, o Atlético corre um risco muito grande lá também. Vamos lá. Aí fica só o brasileiro com o Atlético. Então, gente, olha, eu concordo com tudo que está dizendo aí. Tirar o time, tirar o pé do acelerador amanhã, numa partida em que o Atlético poderia fazer os 2 gols e sair classificado. Não sei de quem que é a culpa, mas é burrice. Claro. É burrice de quem tomou essa decisão. Eu acho que é erro de avaliação. Mas vamos lá, você tem a Copa do Mundo, você vai ter uma paralisação. Quando voltar, nós vamos ter jogo todo dia. Pois é, ué. Então quantos campeonatos? Campeonato Mineiro, vamos lá. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Mas essa paralisação... Como é que você tem fala assim, um calendário, como é que você tem uma equipe, um time com tantos jogadores para jogar todos os jogos? E essa paralisação na Copa do Mundo não poderia ser aproveitada também para um descanso? Não poderia? Justamente. Não poderia aproveitar essa paralização? Mas vai aproveitar. Mas vai aproveitar. Se o Atlético dá 10 dias nos Estados Unidos fazer um... Aqui. Mas vai fazer... E a diretoria vai toda. Vão ter 10 dias de folga para todo mundo. Isso não é descanso, não? Então é o que eu estou dizendo. Não dá para entender. O Atlético entra amanhã com o time de reservas. Não é misto, não. É time de reservas. Ele entra amanhã com o time de reservas. Se colocar o Blanco, por exemplo, é misto. Não é. Não é misto. É misto é quando você tem meia-meia. Você tem meia-meia. Então é o seguinte, se entrar e ganhar, ótimo. Eu vou bater palma para a vitória, mas vou continuar criticando o erro. Foi erro. Isso é um erro. Pelo risco também. O risco que correu. Isso aí, pelo amor de Deus, não dá para entender. Seria menos arriscado se pusesse o titular e perdesse também, né? Mas menos. Você colocar o titular e perder
Quando acontecer... É do jogo. É do jogo. Eu acho que nem a torcida do Atlético vai ao Independência amanhã. Se você for pensar, logo que o torcedor analisar o time do Atlético. Nós já tem ingresso vendido, já tem. Pois é, mas eu sinceramente, eu não entendi essa avaliação e isso não é coisa do Thiago Lag, não. Claro que tem a participação, mas eu acho que é muito mais da diretoria e departamento de futebol. Mas você não acha que o treinador tem que chegar e falar assim, olha, eu sou o treinador, eu tenho que impor, eu acho que está faltando isso a ele ainda. Não, mas ele não é o treinador. Aí você chegou onde o CSE que eu não quer, ué. Aí você chegou onde ele quer. Ele é um funcionário do clube que ele não tem autonomia para falar isso que você está falando, ué. Pois é, agora vai falar isso com o Mano, você autonomia, ué. Mas vai falar com o Mano, você vai ter que colocar, você vai ter que colocar no domingo contra o Sport aqui o time reserva. Manda o Wagner chegar lá na Toca da Raposa e falar isso com o Mano fala assim, ó, vai embora daqui. Ele fala isso. Eu estou com você. Eu estou com você pelo seguinte: o técnico tem que ser a palavra forte. É a palavra final dele. Mas ele tem a ponderação. Depende. Eu acho que depende mais do departamento médico do que da diretoria. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês podem responder rápido. Duas perguntas. O Atlético tem condição de ser campeão brasileiro esse ano? Eu acho que não. Eu acho difícil. Eu acho que não. Eu acho difícil. Eu acho que tem condição de disputar. Eu acho que o Campeonato Brasileiro. Porque dá uma melhoria. O Atlético tem condição de ser campeão da Sul-Americana esse ano? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Então eu acho que o Atlético está priorizando o campeonato errado. Exato. Tudo bem, eu falei. Exato. Então a partida é complicada, porque o Atlético do Paraná, pelo menos perdeu ontem para o Palmeiras, mas é um osso duro de roer. O Atlético vai enfrentá-lo e o Cruzeiro, na outra quarta-feira, vai enfrentá-lo lá, dia 16, pela Copa do Brasil. Né? Ou seja, ele pega 2 mineiros. Agora, o Atlético, para mim, tem mais condição de ser campeão da Copa Sul-Americana do que da Copa do Brasil e do que do Campeonato Brasileiro. E tem mais chance de ser campeão da Copa do Brasil do que brasileiro. Exato. Antes de encerrar o Atlético, para a gente puxar o Cruzeiro para a prosa, eu quero dar um recadinho para você do BMG. Alô, você que é pensionista do INSS, está aposentado. BMG está aí para facilitar a sua vida. E o BMG facilita a sua vida. Não tenha a menor dúvida. BMG, o nosso banco. Marieta, agora na era digital. Marieta, sanduíche leves e sucos. Você já sabe que tem qualidade no Diamond, no BH Shop e no Pato Savassi. E essa mesma qualidade você encontra a Marieta agora digital. Você vai no iFood, lá abre a tela para você, você vai clicar Spoon Rocket, vai abrir o cardápio de Marieta, faça o seu pedido colocando o CEP do local que você está. Pronto! Chega na sua casa com a mesma qualidade do Diamond, do BH e do Pátio. Marieta, a melhor para a sua saúde. Faça o pedido agora e depois fala para mim, ok? Faça o pedido agora. Eu quero também chamar a sua atenção. Você já deu uma olhadinha? Dá uma olhadinha nos pneus do seu carro. Tá tudo careca, não tá? Você tem coragem de colocar a sua família dentro desse carro, do jeito que tá? Você tem coragem? Você tem chuva, estrada, você tem coragem de botar o seu neto, sua mãe, seu pai, seus filhos, sua esposa, sua família dentro desse carro? Vai lá na Jaque Pneus. A Jaque Pneus resolve para você o problema. A Jaque Pneus tem todo tipo de pneu, tem os melhores pneus, sempre pelos melhores preços. O telefone está na tela para você agendar uma visita. E promoções, que você vai ver na tela aí também, dá para você anotar, procurar o Renato na Jaque Pneus e ele vai fazer para você um trabalho, um serviço especial de troca de pneus, alinhamento e balançamento. Jaque Pneus, está aí, ó. Vou te dar um tempinho para você anotar as promoções da Jaque Pneus, que fica na Pedro II, 5038, pertinho do anel. Jaque Pneus, Avenida Pedro II, 5038. Procura o Renato e seja feliz. Jaque Pneus. Abraçar ao Danilo do Poço São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. 24 horas aberto. Lá dentro tem um posto policial 24 horas aberto. Segurança máxima, total. Tranquilidade total. A gasolina mais barata, turbinada, aditivada, na bomba, a DT-Clean, à sua disposição. E tem também a água mineral, Ingá e Igarapé. Ingá e a Igarapé. Você compra garrafão de 20 litros pelo melhor preço e leva para onde quiser, claro.
No mesmo grupo, em Pinhuí, tem o Posto Funil. Além da DT Clean, tem aquele queijo maravilhoso da Fazenda do Danilo, você paga barato, é um queijo também saborosíssimo, maravilhoso. Posto São Pedro e Posto Funil. Alô, Padre Lucas Almeida, está lá nos acompanhando, está saindo para Terra Santa. Que viagem maravilhosa. Não sei se você tem mais oportunidade de ir à Terra Santa, mas tente. 34260069. 34260069. Não sei se vai dar. 34260069. Depois da Terra Santa vai ter o leste europeu, que é uma outra viagem sensacional com o Padre Lucas. 34260069. Puxando o Cruzeiro para a prosa, depois eu falo mais um pouquinho de alguns parceiros. Flávio Carvalho, você vai dar o pontapé inicial. Coloca na tela para mim, por favor, Wander, a declaração do Edilson, lateral direito do Cruzeiro, o que ele falou no programa Bola nas Costas, lá em Porto Alegre. A infelicidade do jogador. Até acredito que ele não tenha falado por mal, mas faltou a ele muita inteligência, ele foi muito infeliz. Põe na tela para nós aí. Tem jeito? Nada disso, bate arrependimento não. Esse time do Grêmio tem muito mais pra dar ainda. Como é que é isso, assim? Cara, ele vai voltar no que vem. Não, a gente sabe por que tu foi, a gente sabe que é crescimento, em todas as questões, sabe? Tipo, foi uma coisa que tinha 31 anos, recebi uma proposta muito boa. A maior da tua vida? Maior da minha vida, eu acho que é a maior de um lateral, acho que, daqui do futebol brasileiro. Né? E... meu, o carinho e a gratidão pelo Grêmio vai ser eterna. Eu espero que eu volte o mais rápido possível, sinceramente, porque aqui realmente é minha casa. Ô Edilson, duas coisas, aproveitar o ensejo. Primeiro, sobre esse caso e ainda na frente do Mano. Eu já falei aqui muitas vezes, você está me chamando de decano. Decano é a pessoa ideal para dar conselho. O Mano Menezes tem que tomar um maracujazinho na hora que ele entrar ali para aquele quadradinho de campo. Porque ele fica transtornado, 5 minutos depois da entrevista ele já botou a cabeça no lugar e aí ele pondera, deu umas entrevistas. Mas ele se entrega no jogo, ele se incorpora. Pois é, mas você tem que ter freio, meu amigo. Estilo não vai mudar coisa nenhuma. Isso é o estilo dele desde quando ele começou. Mas a gente vai voltar no Mano. Não, esse é o primeiro. Agora, do Edilson, a semana passada falei que o Felipe, aquele que ia dar tapa na cara do Uruguai, o peixe morre pela boca. O cara vê uma latinha, quer fazer média e fala uma bobagem dessa aí. E outra coisa, isso é propagado, como nós estamos propagando agora, para o mundo inteiro pela rede social. E o que vai se pensar lá, não é o que ele tentou falar depois que meter a mão, beliscar, ele quer assoprar. Não é não. Então, toma cuidado, seja um jogador de 31 anos, já devia ter aprendido. Né? Eu penso o seguinte, Maurício, eu acho que a diretoria tem que ser dura com ele, porque ele deixou bem claro que ele veio pelo Cruzeiro, porque o salário que ele veio ganhar aqui é o maior da vida dele. É o maior que ele poderia ter recebido na história do lateral direito do Brasil. Mais que o Marcos Rocha. Até aí não tem problema nenhum. Ele está jogando por dinheiro. Certo? Agora, segunda coisa, ele diz não. Por dinheiro não, é profissional. Então já está certo. Até aí tudo bem. Agora ele falar que, não, eu vou voltar rápido, porque aqui é minha casa, eu tenho casa aqui, aquela coisa toda, e machucando do jeito que está machucando, sabe? Passa para o torcedor do Cruzeiro a ideia de que ele não está se empenhando aqui no Cruzeiro como ele se empenharia no Grêmio. É isso que a diretoria do Cruzeiro tem que chegar nele na quarta-feira, que o Cruzeiro está de folga hoje, amanhã, quando ele se reapresentar e chegar para o Edilson, o que você quer da vida? O que você quer do Cruzeiro? Mas ele não está se empenhando? Hein? Ele não está se empenhando? Não, eu estou dizendo o seguinte, Maurílio, o que está dando a interpretação, eu estou falando que o que está dando a interpretação, a partir do momento que ele dá essa declaração, e a partir do momento de que ele tem machucado várias vezes, sabe, dá uma dupla interpretação, porque hoje nas redes sociais, você está vendo o torcedor do Cruzeiro, está falando assim, não, ele não está machucado não, ele tá fazendo corpo mole. Esse é o pensamento do torcedor do Cruzeiro nas redes sociais. Eu tenho aqui uma página aqui, na minha rede social, Somos Todos Cruzeiro, tem mais de 2.000 participações de torcedor do Cruzeiro, pichando o Edilson, chamando ele exatamente de corpo mole, que ele está fazendo corpo mole. Então ele passa isso. Não acredito que ele tenha feito isso, porque o departamento médico do Cruzeiro é competente, o departamento físico do Cruzeiro é competente, o Edilson não está jogando porque está machucado, certo? Então, agora, para o torcedor não é assim.
Pro torcedor, o Edilson está fazendo corpo mole. Vamos lá. Agora, ó, eu acompanho o voto do relator, do meu decano, viu? Porque às vezes ele falou lá, estava lá no Rio Grande do Sul, falou achando que estava fazendo. Né? Falou bobagem, não. Falou bobagem. Eu ouvi o programa inteiro. Falou lá no Rio Grande do Sul, isso não quer dizer que ele vai chegar aqui dizendo que ele colocaram uma parte do que ele falou e não colocaram a outra. Não é verdade. Eu ouvi o programa. Tudo bem, Afonso. É lógico, você ouviu, eu ouvi aqui agora também, mas pegaram ele numa palavra, não sei, eu tô com o relator. Eu acho que ele chega aqui e pedir desculpa. Por que a diretoria vai fazer? Tem que chamar a atenção dele. Claro, tem que conversar com o Edilson. Olha, você está no Cruzeiro, certo? O Cruzeiro é tão grande quanto o Grêmio, certo? O Cruzeiro é um time de tradição. Você veio pra cá. Então tá errado porque ele tá pedindo desculpa aí, ô doidão. Ele viu a burrice que ele cometeu. Já tem até samba, palpite infeliz no Noel Rosa. Eu acho o seguinte, é legal ele pedir desculpa, acho válido ele pedir desculpa, falar, gravar vídeo e tal. Mas tem que pensar bem. Tem que pensar bem, ele foi pouco inteligente. Ele falou besteira, falou bobagem, não viu que falou bobagem, só foi ver na hora que o vídeo apareceu. Falou uma borrosqueira do Edilson. E eu tô falando, é legal ele pedir desculpa para ele falou agora. Pro torcedor desculpar e pro Cruzeiro desculpar, tem que jogar bola. Jogar bola, exatamente. Jogar. Ele jogando bola, ele repetindo as atuações que ele teve aí nas finais do Campeonato Mineiro, na Libertadores, no Grêmio. O torcedor esquece, o cara é loucão, falou bobagem, mas tá jogando bola. Mas é profissional. Agora, ele chegou do início do ano, ele pouco tá jogando. Já teve 2, 3 lesões, não joga. E ainda vai pro Sul e fala essa bobagem toda, então devolve o torcedor aqui, nessa parte. O torcedor tem todo o direito de vaiar o Edilson no primeiro jogo que ele errar um passe. Aqui estão fazendo campanha. Eu posso até mostrar a página aqui. E estão fazendo mais aí. O jogador falou assim: quarta-feira, o diretor do Cruzeiro tem que dar uma passagem para ele voltar para Porto Alegre. Se apresentar o Grêmio. Mas sabe o que é mais engraçado? É que acompanhando nas redes sociais, acompanhando o comentário desse vídeo no Twitter, por exemplo, você pega os comentários, são vários já, a maioria de gremista e cruzeirense. Os cruzeirenses mandando embora e os gremistas não querem de volta. Exato. Esse porque ele saiu malquisto lá do Sul por causa da grana. Que eu acho que não é um erro. Ofereceu mais, tem que ir, ele é profissional. E agora ele falou essa bobagem toda de querer voltar o mais rápido possível. Por quê? Está infeliz aqui? Eu acho que se tiver alguém feliz na relação Cruzeiro e Edilson, é o Cruzeiro. Que ofereceu a maior proposta de um lateral, como ele disse no vídeo, está pagando um altíssimo salário, o melhor da carreira dele, e ele não está correspondendo em campo. Agora, ali o assunto ali naquele jogo que é o seguinte, o cara quando vê a latinha, ele fala bobagem, então quer fazer média. E se deu mal. O Luan não falou bobagem semana passada aí? Só para falar de Cruzeiro e Botafogo, que o programa está quase no fim. Você vai falar em nome do direito de trânsito. Direito de trânsito é para facilitar a sua vida, que está perdendo a carteira e pagando multas. 3222-6755. 3222-6755. Fale com os doutores Robson e Sérgio no Direito de Trânsito. Não perca a carteira, meu filho. Converse com eles. Eu quero também mandar um abraço para o chefe Matos Além, no Mr. Crab. Está lá fazendo o melhor frutos do mar que tem no estado de Minas Gerais, no Brasil. Preparando para você. Marquês de Valença 99. Um abraço para o Mr. Crab e o Banco Inter. É a conta mais fácil, mais barata que você tem para abrir. É 100% digital, não tem taxa e fica aberto 24 horas por dia, todo dia, 365 dias por ano. Banco Inter. Bom, olha, a gente vendo o jogo do Cruzeiro contra o Botafogo, o time do Botafogo não é um time bobo, é um time que joga certinho, não tem o elenco que o Cruzeiro tem, mas é um time muito bem treinado. E deu trabalho para o Cruzeiro ontem. Não foi um jogo fácil. Muita gente está dizendo, o Cruzeiro vai golear o Botafogo, aquela coisa toda. Olha, não vai ser isso no Campeonato Brasileiro. O que o Cruzeiro fez contra o Vasco e contra a Laú, não vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Pode até acontecer, mas não é, certo? A norma desse Campeonato Brasileiro. Agora, foi um jogo em que o Cruzeiro foi melhor que o Botafogo, teve mais chances do que o Botafogo, finalizou mais do que o Botafogo, né? E teve, sem dúvida alguma, no Dedé a figura do jogo ontem. Acabou fazendo um gol de cabeça. Cometeu um erro, um vacilo. Né? Vacilo. Né? E outra coisa importante, Afonso, hoje, já surgiu inclusive, diz que o Tite ligou pro... Hoje não.
Sexta-feira. A gente deu lá no 98. O Tite ligou para o Mano Menezes para saber do Dedé, das condições do Dedé. Eu não duvido disso, não. E aí? Tá aberto. E o Dedé voltou. Sabe? Quando eu falei aqui, no jogo contra o Atlético, lá no Independência, eu falei, gente, o Dedé tem que jogar. O Dedé na defesa do Cruzeiro, ele é um jogador que ele se impõe, ele tem uma liderança muito grande, bola alta com ele é muito difícil o time fazer gol com ele na defesa. Então, isso tudo ele está mostrando agora. Agora, demorou-se para colocar o Dedé em campo. Sabe por quê, Flávio? O Brasil vai ter a lista dos... São 22? 23. A lista dos 23. E vai ter mais 25. Não, são 12. Não sei se são 12. São 12, né? São 35. Então tá. Vai ter mais 12 que não serão divulgados. Exato. Mas que vão estar divulgados. Pelo que eu vi, eu acompanhei essa conversa interna aí da procura do Tite, do Mano, Cruzeiro. Vão ser 35, né? A lista vai sair agora em maio. A gente não vai ficar sabendo de todos, mas eu acho que o Dedé vai estar nessa lista dos 35. Mas ele só vai para a Copa se ou Miranda, ou Thiago Silva, ou Marquinhos, ou Jeromel tiverem uma lesão e por conta de lesão ficarem fora. Exato. Além desses 4, que eu acho que serão os 4 zagueiros do Brasil na Copa do Mundo, o Tite deve chamar para essa outra lista pelo menos mais 2. Ou 3 e um deles chamar o Rodrigo Caio, que eu acho um deles é o Rodrigo Caio, que já foi chamado pelo Tite. Um deles deve ser o Dedé também. Então, exato. Não é para falar que vai para a Copa, não, a não ser que tenha uma lesão e todos os jogadores estão sujeitos a... Acho até que a preferência inicial, se um desses 4 aí que você citou se machucar, a preferência primeira é do Rodrigo Caio. Aí você interna o Tite. O que resta? Muito bem. Aí você interna o Tite. Doutor Maurílio, Flávio, Eduardo e Beto, o programa acabou no final. Acabou de acabar. Acabou de acabar. Mas muito obrigado. Deixa eu só mandar um beijo pro meu neto aqui, que está fazendo 6 anos hoje, o Felipe. Um beijo, Felipe, do vovô Beto, bom de bola, hein? Um beijo, Felipe. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gil. Obrigado, Breno. Wander, estão satisfeitos com a vitória do Vasco em cima do América. Obrigado a Júnior. E a você, telespectador, em especial, o meu agradecimento, o nosso agradecimento. Amanhã tem mais. Se Deus quiser, ele há de querer. Eu com os rabugentos, entre eles o Flávio Carvalho. Eu vou ficar aqui e sair daqui correndo para a Independência para fazer o jogo do Atlético reserva contra o São Lourenço. Que pisada na bola, hein, gente? Tchau. Obrigado.